Olá, hoje a nossa reflexão vai ser no texto de Atos, capítulo 9, verso 15 e verso 16, que diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quais seriam os verbos que este texto apresenta que podem ser associados ao Senhor? Eu quero propor 4 verbos de Deus. Não são todos os verbos que devem ser e que podem ser associados a ele, mas esse texto aqui apresenta pelo menos 4 que podem ser associados ao Senhor. O primeiro verbo é compaixão, é compadecer. Por quê? Você deve se lembrar que Ananias foi abordado pelo Senhor e recebeu do Senhor uma missão. Só que Ananias resistiu a essa missão, ele retrucou. O Senhor poderia dizer para ele: Olha, Ananias, eu sou Deus, eu sou o Rei dos Reis, eu que mando aqui, vai, faça o que eu estou mandando. Mas Deus não fez isso. Deus deu uma ordem, sim, para Ananias, e diante da resistência, diante do retruco de Ananias, Deus se compadece com ele. E como nós podemos identificar a compaixão de Deus? Nós a identificamos na disposição de Deus de dar razões suficientes para que Ananias obedecesse àquela ordem. Deus disse: Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus não precisava dar explicações, mas como um pai amoroso, como alguém que se identifica com a nossa fraqueza, ele desce ao nosso nível, não se ofende com a nossa postura, por vezes, de nos basear e de dependermos da nossa experiência e de não dependermos da palavra de Deus. Então ele se rebaixa e apresenta razões que fazem sentido, que dão sentido para a obediência de Ananias. O segundo verbo é escolher. O texto diz: Vá, este homem é meu instrumento escolhido. Quem Deus escolheu? Veja, quando nós olhamos para o texto imediatamente anterior, nós vamos perceber que aquela pessoa quem Deus escolhera era ninguém menos que Saulo, o, digamos assim, devastador da igreja. Se havia alguém naquele momento que poderia ser taxado, caracterizado, denominado o grande inimigo de Deus, essa pessoa era Saulo. Mas Deus escolhe justamente um inimigo, alguém que se levanta contra a sua igreja, alguém que persegue a sua igreja. Deus escolhe inimigos. Não pense que Deus escolheu Saulo por causa da sua habilidade intelectual, por causa da sua habilidade na articulação das leis de Israel, não porque ele era alguém culto, dotado intelectualmente. Não. Deus escolheu Saulo porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é amoroso. A base da escolha de Deus não se encontra na pessoa escolhida, mas se encontra na pessoa que escolheu Ele próprio. Então, o primeiro verbo, compadecer-se. O segundo verbo, escolher. O terceiro verbo, dar. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Deus escolhe para um fim. Deus dá um propósito. Quanta gente na nossa vida, no nosso círculo de relacionamentos, que não tem propósito, não conhecem, desconhecem o propósito da sua existência. Deus, quando nos escolhe, Ele define, Ele dá para nós um propósito.
Ele escolheu Paulo, não para se deleitar apenas nele, mas deu um propósito para Saulo, para que ele levasse o seu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha só que privilégio! Não era qualquer propósito, mas era um propósito de ser embaixador de Deus, um representante de Deus, levando o seu nome perante vários círculos e segmentos da sociedade. Que coisa maravilhosa! E em quarto lugar, nós vimos o verbo compadecer, nós vimos o verbo escolher, nós vimos o verbo dar e o quarto, o verbo mostrar. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse verbo mostrar aqui demonstra que estarmos envolvidos com a obra do Senhor não nos isenta dos sofrimentos dessa vida. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque o mundo onde nós estamos é um mundo corrompido e nós somos pecadores, e num cenário como esse, o sofrimento é algo esperado. Erram gravemente aqueles que dizem: olha, eu sou o escolhido do Senhor, olha, eu sou o ungido do Senhor, olha, eu fui chamado pelo Senhor e por isso nada vai me atingir, eu não serei alcançado pelos sofrimentos e pelas aflições do nosso tempo, dos nossos dias. Isso é um erro. No caso de Saulo, Deus foi muito claro: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Aquele que antes era a fonte de sofrimento de muita gente, de muitos discípulos de Cristo, agora, com eles, ele também sofreria. Porque antes ele era inimigo de Deus, agora ele é um instrumento escolhido do Senhor para levar o seu nome. Se Deus se compadece de nós, nós devemos nos alegrar com isso e ser muito gratos com a atitude ativa de Deus de se rebaixar para nos ensinar. Por outro lado, Deus nos escolheu. E Ele nos escolheu não porque nós somos bonitinhos, somos inteligentes ou habilidosos, mas Ele nos escolheu por sua pura graça e misericórdia, o que deve fazer com que nós nos humilhemos, não assumamos atitudes altivas, mas estejamos prontos para servi-lo de todo o coração, inteireza, submissão. Se Deus, Ele nos dá um propósito, nós temos direção na vida. Nós temos então que alinhar as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos projetos, os nossos sentimentos ao propósito que Deus já definiu para nós. Porque isso fará com que a nossa caminhada tenha consistência aqui na Terra e faça todo sentido. Se vamos experimentar sofrimentos, mesmo sendo de Cristo, mesmo pertencendo ao Senhor, nós devemos nos apegar a Ele em fé e dependência. Na semana passada eu conversava com uma adolescente e ela deu um testemunho muito lindo. Ela falou assim: olha, eu sei que eu vou passar por dificuldades na vida, mas agora eu não estou mais sozinha, porque Cristo estará comigo para sempre. E é exatamente isso. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 28, verso 20. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que estes verbos de Deus lhe encorajem para mais uma semana, para a sua existência, para a sua rotina, para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe.